Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Eu creio que na semana que vem nós devemos encerrar o livro de Lamentações e de hoje a 15 dias nós vamos iniciar uma nova série aqui pela manhã, chamado Aprendendo a Bíblia, onde nós vamos, durante 66 encontros, passear por todas as Escrituras. Por isso que, se você puder estar aqui conosco nas quartas-feiras pela manhã e convidar outras pessoas, vai ser bastante edificante para a sua vida. Nós vamos estudar toda a Bíblia, cada dia específico nós vamos estar falando de um livro da Bíblia, vamos estar trazendo, por assim dizer, o resumo, os pontos principais, de uma maneira que no final dessa série nós tenhamos uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras, amém? Mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar do livro de Lamentações. E o livro de Lamentações normalmente não traz muita alegria ao povo de Deus, mas isso é um equívoco. O livro de Lamentações deveria trazer muita alegria aos nossos corações, pois o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O próprio Senhor Jesus contou uma parábola acerca de um homem que sofreu muito aqui em vida. O nome dele era Lázaro, e ele tinha problemas de saúde, ele tinha problemas financeiros, ele tinha problemas sociais, mas esse homem morreu e ele foi para o céu. Nessa mesma cidade existia um homem muito rico, que não tem nem nome, mas era muito rico e morreu no mesmo dia que Lázaro, e esse homem foi para o inferno. E quando esse homem viu Lázaro no céu e ele mesmo no inferno, ele não entendeu o que estava acontecendo, e ele perguntou: o que é que está acontecendo? Ele disse: lógico, você recebeu a sua parcela de alegria em vida, agora chegou a hora de você sofrer os seus tormentos. Lázaro não. Lázaro sofreu em vida para que ele pudesse ter uma eternidade de alegria. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso, meus irmãos, que hoje nós vamos falar acerca de um tema: um caminho estreito, mas um destino maravilhoso. Diga para o seu irmão: o caminho é estreito, mas o destino é maravilhoso. Amém? É isso que nós devemos focar. O caminho, sim, ele é estreito, mas o destino que nos está reservado é maravilhoso. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca chegou à mente do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. É difícil muitas vezes entender o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é santo, como o próprio Deus é santo. Tudo aquilo que deriva de Deus, tudo aquilo que procede de Deus, o seu amor, a sua justiça, a sua benignidade, a sua longanimidade, tudo aquilo que procede de Deus é santo. E a palavra santo significa que é diferente. É por isso que nós não vamos entender o amor de Deus olhando para os nossos próprios corações. Nós nunca vamos compreender o amor de Deus olhando para o amor de um pelos outros aqui. O amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor. Por isso que o povo de Deus muitas vezes não entendia como Ele amava. Senhor, como assim o Senhor nos ama? A gente sofre tanto. E Deus responde isso de uma maneira definitiva no livro de Malaquias: eu amei a Jacó e odiei a Esaú. O amor de Deus está expresso na sua eleição, quando Ele escolhe as pessoas para a sua própria salvação. É ali que Ele expressa o seu amor, quando Ele aplica, por assim dizer, o plano de salvação em um ser humano específico. É ali que nós vemos de uma forma clara e indubitável o amor de Deus. Amém? Dito essas coisas só a nível de introdução, como diria o irmão José, vamos fazer a leitura dos primeiros versículos do capítulo 4. Hoje, é um culto especial, não sei se vocês foram informados, a gente vai levar até as 2 da tarde. Então todo mundo tranquilo, fiquem tranquilos, que hoje é dia de jejum e oração. Amém? A partir do versículo 1: como se escureceu o ouro
como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis ao puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras da mão do oleiro. Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede do céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlatas se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como no momento sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceram-se o aspecto mais do que fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais de Ti nessa manhã, Senhor. Fala conosco, abre os nossos ouvidos e olhos e, acima de tudo, nosso coração e nos torna, Senhor, ensináveis nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o profeta está descrevendo aqui o sofrimento no cerco. O que era isso? Nós sabemos que na antiguidade as cidades elas eram rodeadas por grandes muros. Muros esses que eram feitos de uma forma específica. Não são os muros que a gente vê hoje, mas eram muros muito largos, grandes, que eram feitos, preparados especificamente para o momento de guerra. Então, no momento que o povo inimigo vinha contra determinada nação, as pessoas dessa nação se refugiavam dentro dos muros da cidade, as portas eram fechadas e aquelas pessoas ficavam lá dentro. Como antigamente não existia pólvora, não existia essas bombas que existem hoje, então o que é que se fazia quando você queria dominar uma nação que se refugiava dentro de um palácio? Muitas vezes não se tinha como invadir aquela cidade, nem como derrubar aquela muralha. Então as pessoas faziam o que nós conhecemos como cerco. Então montava-se acampamento ao redor da cidade e ficava esperando até o momento que a água e a comida acabassem e aquelas pessoas então começassem a morrer até tal ponto que elas desistissem e fossem derrotadas. Era assim que muitas batalhas eram vencidas, através do cerco. E quando nós vemos essa situação de cerco, o que é que acontece? Principalmente falta de água e falta de comida. Não se pode mais plantar e colher, não se pode mais recolher água para as suas necessidades básicas e até para beber. Então agora aquelas pessoas estão necessitadas, falta alimento. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, sobre determinada época em Israel que teve um cerco, aonde chegou a tal ponto das pessoas comerem os seus próprios filhos. E uma mãe estava brigando com outra mãe. O rei viu isso da muralha e ele perguntou: por que vocês estão brigando? Porque ontem eu matei o meu filho para a gente comer e hoje ela não quer matar o filho dela para a gente comer. Perceba a que ponto o cerco leva determinada pessoa a fazer. E foi isso que estava acontecendo. Era isso que o profeta estava contemplando aqui. Esse sofrimento desesperador, que você sabe que se você sair daqui, você vai morrer pelos inimigos. Se você ficar aqui dentro, você vai morrer de fome. Meus irmãos, muitas vezes é assim que o cristão se sente. O cristão, ele sente que se eu sair da igreja, se eu me desviar do verdadeiro evangelho, o que é que vai acontecer comigo? Não existe mais salvação para mim. O que é que só resta o que, meu irmão? Se eu me desviar, certeza de condenação. É só isso que me resta. Mas ao mesmo tempo, eu não quero mais
ficar aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro é muito sofrimento, é muita dor, é muita luta. Eu não posso bater em quem eu quero bater, eu não posso fazer o que eu quero fazer, eu não posso me vestir do jeito que eu quero me vestir, eu não posso falar do jeito que eu quero falar, eu não posso fazer nada do jeito que eu gosto de fazer. Então eu fico aqui dentro, mas eu me sinto mal aqui dentro. Normalmente é assim que o ímpio se sente dentro da igreja. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, a igreja não foi feita para os ímpios, a igreja foi feita para os santos. A igreja foi feita para aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, por aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Eu vou mostrar isso para vocês. Abram por favor em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Rapidamente, vamos lá. Atos capítulo 2, nós vamos ver o surgimento, por assim dizer, da nossa igreja. Versículo 37, Atos 2, versículo 37. E ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui é o nascimento da igreja, como nós conhecemos. A igreja foi formada por quem? Por aquelas pessoas que ouviram a pregação de Pedro, tiveram seus corações quebrantados, perceberam como elas estavam no erro e então responderam de uma forma válida o convite do Evangelho. Responderam ao chamado de Jesus, porfiais por entrar pela porta estreita e por caminhar pelo caminho apertado, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. É o que Pedro diz aqui: salvai-vos desta geração perversa. Nós não estamos aqui para ficar contemplando o mundo, nós não estamos aqui para ficar desejando ser igual ao mundo, nós não estamos aqui dentro para realizar os mesmos sonhos que as pessoas estão realizando no mundo. Porque, meus irmãos, se nós estivermos aqui com a nossa mentalidade lá, a gente vai se sentir como se tivesse um cerco. E daqui a pouco a gente vai estar dando as nossas crianças como alimento. Por quê? Porque a gente mesmo não vai querer mais o alimento que é servido na igreja, que é o pão vivo que desce do céu. Muitas pessoas olham para pregações como essa e dizem assim: ah, que nada, eu não gosto não, eu gosto de pregações, sabe, motivadoras. Não, meus irmãos, a palavra de Deus tem que nos dar conhecimento e não motivação. A motivação, o motivo para eu agir procede do conhecimento. Eu conheço a verdade me liberta. Eu conheço a verdade me direciona. Eu conheço a verdade e a verdade me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Por isso, meus irmãos, cuidado como você está agindo aqui dentro. Sabe, você precisa aprender a alegria de ser cristão. Não existe privilégio maior no universo do que você ser feito filho de Deus. Ninguém pode comprar esse privilégio. Nós só podemos receber graciosamente esse privilégio. No capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 12 e 13, o apóstolo João está nos ensinando, e ele diz: todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele diz o seguinte: sabe por que você recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor? Porque você foi regenerado, e você não nasceu da vontade do homem, como está escrito no versículo 13. Quem são essas pessoas que foram feitas filhos de Deus? São pessoas que não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram única e exclusivamente da vontade de Deus. E não existe maior privilégio do que esse. Meus irmãos, entendam uma coisa:
Ontem, lá na Igreja Formosa Betel, nós concluímos uma série de estudos que foram feitos em cima do livro de Apocalipse. Nós estudamos o livro do Apocalipse todo. E uma coisa que o livro do Apocalipse produz em nós é a certeza de que virá um momento onde os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Eu sei que a minha e a sua vida é difícil. Nossa vida é muito difícil. Mas a tendência é a maldade se multiplicar e a perseguição em relação aos verdadeiros cristãos aumentarem. É isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia não nos ensina o que esses hipócritas da fé estão dizendo. Olhe, se você fizer tudo certinho, então você vai prosperar financeiramente, então ninguém vai conseguir tocar em você de forma alguma, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter certeza de que essas aflições são temporárias, porque quando nós sairmos daqui no mundo, há uma eternidade de alegria e glória reservada para nós. O olhar do cristão não pode estar focado nas coisas da terra. O olhar do cristão tem que estar focado nas coisas do céu. Porque senão, meus irmãos, o nosso sentimento vai ser esse. A gente vê isso na igreja, pessoas extremamente tristes, altamente depressivas, e não depressivas com a sua própria vida, mas muitas vezes depressivas com a realidade do Evangelho. Como se, poxa, é tão ruim o fato de eu conhecer a verdade. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Você não pode ser enganado, porque você é um eleito de Deus. Isso é uma preciosidade, isso é uma raridade nos dias de hoje. Nós já estamos vivendo um momento onde está muito difícil encontrar alimento espiritual. Eu desafio você a procurar 10, eu quero que você me dê 10, né? Eu vou fazer como o Senhor Deus lá com Sodoma e Gomorra. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu quero que você me dê 10 nomes de igrejas aqui em Salvador que pregam o verdadeiro evangelho. Se você achar, você me avisa, eu quero visitar muito essas igrejas. Por quê? Porque a maioria dos lugares só se falam de dinheiro, só se falam de cura, só se falam de libertação. Ninguém fala mais acerca da cruz de Cristo, ninguém fala mais acerca de conhecer as Escrituras e de guardar os mandamentos do Senhor. Mas nós vivemos uma atmosfera onde a palavra de Deus foi esquecida, onde a palavra de Deus foi esquecida e foi esquecida a partir dos púlpitos. E isso tem disseminado, tem produzido crentes ímpios. E é um contrassenso. Como você pode ser crente e ímpio? Pois é, o que o tipo de igreja produz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos vivido tempos assim. O príncipe deste século nos cercou. Sabe, meus irmãos, a ideia de cerco aqui é a mesma coisa que o apóstolo Pedro vai nos dizer em 1 Pedro 5,8. Ele diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, está ao derredor. É como um cerco. Ele está ao derredor esperando só que você saia da presença de Deus para ele te pegar. Mas tem muitas pessoas que estão incomodadas com a presença de Deus. Sabe uma das coisas que mais incomoda as pessoas na igreja verdadeira hoje em dia? A pregação. Isso já estava escrito. Nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina. E eles iam agir como se tivessem comichão no ouvido. O que é você ter um comichão no ouvido? Você já entrou um mosquito no seu ouvido? Você já viu a agonia que é quando entra um mosquitinho no ouvido, né? Você já experimentou você entrar água no seu ouvido? A agonia que é quando o seu ouvido entra uma água? Então ele está dizendo, ter comichão no ouvido é uma agonia insuportável quando você ouve a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu no Sinédrio, quando Estevão pregou. Estevão foi preso e quando ele pregou no Sinédrio, as pessoas ficaram encolerizadas, enraivadas, cheias de ódio, e saíram lá, pegaram Estevão e saíram diretamente de lá para matar Estevão. E o que foi que Estevão fez? Pregou. Mas essas pessoas tinham comichão nos ouvidos, elas não queriam a verdade, elas queriam permanecer na mentira que eram as suas próprias vidas. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado. Todo o sofrimento que acontece conosco é para o nosso bem. A Bíblia nos ensina isso. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3.
1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado. Você sabe o que ele está dizendo aqui, numa linguagem nossa? Se você vier sofrer porque você está praticando a justiça de Deus, você é um camarada sortudo. Eu soube aí, por alto, que a Mega Sena estava acumulada, é verdade? Amém? Olha o pessoal se escondendo aí, rapaz. Todo mundo sabe, diz que é 46 milhões. Aí você diz, rapaz, que camarada sortudo, ganhou na Mega Sena sozinho, 46 milhões, meu irmão. Não, sortudo é você que está sofrendo por amor a Cristo. Você percebeu a realidade das Escrituras como muitas vezes é escandalosa para a nossa mente? E ele diz ainda, não, continuando o versículo 14, não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Ele está dizendo, sabe essas pessoas que estão te caluniando, que estão te difamando, que estão julgando você injustamente, haja de uma maneira correta para que eles fiquem envergonhados com o seu bom procedimento em Cristo Jesus. E você precisa dar sempre a razão da sua esperança. O que significa isso? Você precisa conhecer a Bíblia. Porque uma pessoa vai chegar e vai dizer, não, que Deus é esse que você acredita? Como é esse evangelho que você acredita? Se uma pessoa hoje parasse diante de você e dissesse assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual seria a sua resposta? Se batize, vá para a igreja e dê o dízimo. Será que é isso que salva alguém? Não, meu irmão, você tem que nascer de novo. Como? Tudo na sua vida tem que mudar. A principal coisa que tem que mudar é o seu coração. Você precisa tirar o seu coração das coisas do mundo e colocar os seus corações nas coisas de Deus. Jesus disse da seguinte forma, me diga onde está o teu tesouro, e então eu te direi onde está o teu coração. Continuando, meus irmãos, no livro de Lamentações, no versículo 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozinharam agora os seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor o cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Perceba, meus irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? A compreensão do profeta Jeremias, longe de dizer que o sofrimento do povo era a injustiça da parte de Deus, Jeremias está confirmando o que a gente já aprendeu, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Jeremias está entendendo algo que Paulo entendeu também. Abra por favor comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro de Coríntios capítulo 11. Amém? Versículo 31. Olha o que Paulo diz. 1 de Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que Deus está fazendo com Israel? Disciplinando Israel. Para quê? Para que Israel não fosse condenada com o mundo. Porque afinal de contas Israel não era Israel, mas era Israel de Deus. Quando Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele se encontra com uma mulher que é samaritana. Aquela mulher samaritana tem um questionamento para Jesus. Ele diz, vem cá Jesus, quem é que está certo? Somos nós samaritanos ou são os judeus que estão certos? A resposta de Jesus foi bem clara. Ele disse, quem está certo são os judeus,
Porque a salvação vem dos judeus. Aquele povo não podia se desviar totalmente. Aquele povo não podia se contaminar totalmente. Por quê? Porque da raiz de Jessé viria o Salvador do mundo. Tudo que Deus está fazendo aqui é protegendo o cumprimento da sua promessa. Que o filho, que o descendente da mulher viria para pisar na cabeça da serpente. Ele está aqui cumprindo o que foi dito para Abraão. Abraão, através de você, através dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações da terra. Ele está cumprindo aqui o que foi dito para o rei Davi, que da linhagem de Davi surgiria um rei que dominaria todo o mundo. Por isso, meus irmãos, esse povo estava totalmente corrompido, então Deus não iria destruir ele, Deus ia disciplinar ele. É isso que Deus faz conosco, os verdadeiros crentes. Nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos. Mas, meus irmãos, como diria o pastor John Newton, ele diz: olha, a minha mente está envelhecendo, mas eu continuo tendo duas certezas na minha vida: que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Sabe, meus irmãos, o nosso pecado faz com que o nosso Pai nos discipline. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. É isso que a gente está contemplando aqui. Não estamos contemplando a destruição de Israel, mas a correção do Deus de Israel em relação ao povo rebelde, corrigindo ele como deveria corrigir. Nós achamos muitas vezes que a correção do Senhor é dura, mas ela não é dura. Ela é proporcional à dureza do nosso coração. Meus irmãos, mas nunca se esqueça, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, mas tome mais cuidado com aquilo que você fala. Por quê? Porque os mestres padecerão um duplo juízo. Eu conheço um grupo de pessoas que eu chamo essas pessoas de papagaio. São aquelas pessoas que decoram algumas partes da Bíblia para simplesmente disputarem conhecimento com outras pessoas. Sabe? São pessoas que decoram determinadas partes da Bíblia para ofender outros crentes. Então, eu decoro a diferença entre justificação e santificação. Eu estudo com bastante profundidade a soteriologia reformada. Soteriologia é a doutrina da salvação, por assim dizer. E aí eu estudo essas coisas somente para ficar apontando os erros daqueles que estão fazendo da forma errada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não está fazendo da forma certa, você é tão ímpio quanto essas pessoas que estão fazendo da forma errada. Sabe? Não existe isso, não. Eu falo a verdade, mas eu não vivo a verdade. Não, meu irmão, se você não fala a verdade, você não vive a verdade. Se você não vive a verdade, você não conhece a verdade. Porque todos aqueles que conhecem a verdade são transformados por ela. Sabe, eu fico estupefato com determinadas pessoas que ficam dizendo: ah, porque é errado fazer isso, ah, porque é errado fazer aquilo, mas elas não enxergam o erro na própria vida delas. Eu digo: como é que é isso? Quer dizer que é só errado na vida dele, na minha vida é tudo certo? Você conhece a verdade, então deixa eu lhe dizer: a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Se você conhece a verdade, se você sabe a diferença dos pontos corretos na Bíblia, se você sabe entender a Bíblia, deixa eu lhe dizer, isso não é por sua causa, isso é por causa de Deus. E Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele tem lhe dado. Se Ele tem lhe dado conhecimento verdadeiro, se Ele tem lhe dado conhecimento correto acerca das Escrituras, Ele vai lhe cobrar o que Ele te deu naquele dia. Por isso que Ele diz: um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1, o que recebeu 1, que foi que fez, guardou. Ele diz: como assim você guardou? Eu não mandei que você negociasse? Sabe, a ideia é essa. Nós precisamos ser fiéis, precisamos ser mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem nos entregado. É a mesma coisa pessoas, por exemplo, que têm determinados conhecimentos e que vendem esses conhecimentos. Meu irmão, tome muito cuidado, porque uma hora você vai ter que prestar contas.
Aquilo que você recebeu de graça, dai de graça. É um absurdo, meus irmãos, cobrar por pregação. É um absurdo, meus irmãos, a gente vê hoje a quantidade de livros que são feitos, sabe, com o objetivo de enriquecer as pessoas, DVDs, CDs, tudo isso com o objetivo de trazer dinheiro. Meus irmãos, se você prega o Evangelho, viva do Evangelho, não é viva do comércio. Essas pessoas dizem assim, não, eu estou pregando o Evangelho, então eu tenho que viver do Evangelho, por isso compre meu livro, compre meu CD, compre meu DVD. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz, você prega o Evangelho, viva do Evangelho. E o que é viver do Evangelho? É esperar a providência de Deus. É fácil? Não, é difícil. Mas quem disse que Deus lhe chamou para um caminho fácil a percorrer? Se você quer um dia estar pregando para as pessoas, saiba que você vai ser muito mais cobrado do que as pessoas que estão te ouvindo. Por isso, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias e Lamentações, é que o desviar começou da liderança. Aqueles que deviam ensinar, estavam ensinando tudo errado. Aqueles que deviam mostrar a direção certa, estavam apontando para a direção errada. E o povo se corrompeu porque lhe faltava entendimento. Quando o profeta Oséias fala acerca desse mesmo tema no seu livro, a culpa que Deus dá é dos sacerdotes. Ele está dizendo, sabe por que o povo não está tendo conhecimento correto e por isso está perecendo? Porque os sacerdotes não estão ensinando como deveriam ensinar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Ah, graças a Deus eu não sou pastor, graças a Deus eu não ensino. Quem disse que você não ensina? Deve ter muitas pessoas que não conhecem a verdade nas suas casas, nas suas famílias, e vocês foram chamados para alcançar essas pessoas. O ID não é algo específico para pastor, missionário. O ID foi dito para toda a igreja, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como é que eu vou pregar um Evangelho que eu não conheço? Aí eu não sei, não, vou fazer o seguinte, olha, eu vou pregar você, vou levar lá para o pastor para ele apresentar você o Evangelho, tá bom? Olha, pastor, eu tenho 5 pessoas que eu consegui. Eles me perguntaram que era do Evangelho. Eu não sei nada de Evangelho, mas eu disse que eu sabia, que o senhor sabe. Então sente aí que ele vai lhe ensinar agora. Não, meu irmão, você precisa conhecer o Evangelho, porque você tem que levar o Evangelho verdadeiro também. Tantas pessoas estão por aí pregando o Evangelho falso, no ônibus, na televisão, nas praças, mas é difícil você ver uma pessoa pregando o Evangelho correto. Tome cuidado, meus irmãos, para que nós não estejamos escondendo o tesouro que foi nos dado, como aquele que ganhou uma dracma. Não enterre o tesouro que Deus te deu. Se você tem recebido o verdadeiro Evangelho, se esforce para aprender ele. Sabe, o pastor não está aqui enchendo linguiça. Eu não estou aqui para ocupar o tempo de vocês. Nós estamos pregando algo que nós julgamos ser extremamente importante para a nossa vida e para a vida de todos. Por isso que nós precisamos aprender o que está escrito aqui. Para quê? Porque com certeza pessoas precisam ouvir o que nós também estamos ouvindo aqui hoje. Foi por causa, versículo 13, dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar as roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atenderá para eles. O inimigo não honra os sacerdotes e nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando em vão o socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode ser livrado. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Percebam, meus irmãos, o que é que o profeta está dizendo aqui? Você tem que entender. Ele está dizendo aqui a mesma coisa que Jesus disse no Getsêmani para os seus discípulos: orai e vigiai,
para não cair em tentação. Nós estamos cercados. A batalha que nós estamos enfrentando, homem nenhum jamais enfrentou. Nós estamos lutando nesse mesmo instante uma batalha invisível, meu irmão. O apóstolo Paulo nos ensina acerca da guerra espiritual. E ele diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Digamos que o meu irmão aqui estivesse me importunando. Eu pego uma arma e eu mato ele. Você acha que o meu problema acabou? Não! O diabo vai usar outra pessoa para me importunar. Então eu mato essa outra pessoa. E vai vir outra pessoa para me importunar. E quando é que vai parar isso? Nunca! Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que usam todos aqueles que estão disponíveis para ele. Todos aqueles que não são de Cristo, por natureza, são servos do diabo. Aqui mesmo existem pessoas que não creem em Cristo, são servas do diabo. Estão aqui dentro para fazer o quê? Para nos dar crescimento espiritual. Como eu vou poder amar verdadeiramente se todos me amarem também? Então é preciso que determinadas pessoas me odeiem para que eu possa aprender a amar aqueles que me odeiam. É preciso que as pessoas me persigam para que eu possa orar pelos que me perseguem. Então, o Senhor disse, é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. Por isso, meus irmãos, esse tipo de coisa, eu não entendo, por que tem gente assim? Como assim você não entende? É bíblico. É bíblico essas coisas acontecerem. Essa é a atmosfera que a gente vive. Uma atmosfera que a gente tem que ter vigilância, que a gente precisa estar o tempo todo orando. Por quê? Porque o inimigo está muito mais próximo do que a gente imagina. E deixa eu lhe dizer, cada um de nós tem um inimigo dentro da gente mesmo. É a nossa própria carne. A carne que milita contra o espírito, que não quer que o espírito haja nas nossas vidas e nos direcione a sermos parecidos com Cristo. A nossa própria carne é um grande inimigo que fica com a gente o tempo todo, nos incentivando a fazer coisas que são reprováveis à luz das Escrituras. Por isso, meus irmãos, nós nos sentimos dessa forma aqui. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros. Quem você acha que é mais rápido? Você ou o diabo? Quem você acha que é mais sábio, mais esperto? Você ou o diabo? Quem você acha que decora mais versículos bíblicos? Você ou o diabo? Quem você acha que conhece melhor a teologia reformada? Você ou o diabo? Os nossos inimigos, o nosso inimigo, por assim dizer, eles são muito mais poderosos que nós. Por isso que a nossa única esperança é a nossa total dependência no nosso pastor, que é Cristo Jesus. A nossa esperança é que o nosso sumo sacerdote, o nosso verdadeiro pastor, o bispo das nossas almas, de fato, nos salve e nos conduza pelo seu santo e reto caminho. A nossa esperança está na nossa dependência de Cristo e não na nossa confiança, na nossa força e na nossa sabedoria. Por quê? Porque os nossos inimigos são mais poderosos que a gente, mais astutos que a gente. Ele coloca determinadas pessoas que você acha que são seus amigos, e essa mesma pessoa que vai te apunhalar pelas costas. E por que ele vai fazer isso? Para te matar? Não. Ele quer que o seu coração se endureça. Ele quer que você deixe de amar as pessoas. Ele quer que você deixe de ajudar as pessoas. E é o que a gente vê todos os dias na igreja. Pessoas saindo da igreja por quê? Porque foram magoadas. Mas deixa eu lhe dizer, se você foi magoado por alguém, meu irmão, é só uma oportunidade que você tem de perdoar como você foi perdoado. Sabe? É tão difícil perdoar. Meu irmão, tem alguma coisa que é fácil no caminhar cristão? Não. Por isso que a gente tem que entender isso. O livro de Lamentações está falando de uma realidade que é muito mais próxima à nossa do que a gente imagina. Nós vivemos em um mundo totalmente corrompido e corrupto. Vivemos em um mundo perverso. Vivemos em um mundo anti-Deus. Aí você vai dizer, não, mas existem tantas pessoas que se professam cristãs. Elas só professam cristãs, mas nunca foram regeneradas. Não são cristãs. O fato de eu dizer que eu creio em Cristo não significa que de fato eu acredite nele, porque aquele que acredita muda a sua vida. A fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo?
que existe uma fé morta e uma fé viva. Ele está dizendo que existe uma fé falsa e uma fé verdadeira. Ele está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 13: examinai-vos a vós mesmos e vejam se vocês estão na fé, se não é que vocês estão reprovados. Por isso que a gente precisa levar a sério a nossa luta espiritual. Quando alguma pessoa se levanta para me agredir, quando chegam preocupações na minha cabeça acerca, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou me vestir, sabe? Essa é a nossa verdadeira luta. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os sentimentos que brotam do nosso ser ainda corrupto. Então uma pessoa faz o mal para mim, eu falo mal de mim, e eu começo a me encher de ódio por aquela pessoa. A minha luta não é contra a pessoa, a minha luta é contra o ódio que surge no meu coração. Sabe, eu estou passando por problemas financeiros, então eu fico, sabe, querendo ter isso, querendo ter aquilo. Não, você não tem que querer ter as coisas, você tem que aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Nós estamos lutando muitas vezes, meus irmãos, contra Deus, em vez de lutar contra o diabo e a nossa carne. O plano de Deus sempre é bom. Então, se você olhar para a sua vida e você hoje identificar que a sua vida não é boa, não é perfeita e não é agradável, quem está errado é você, não Deus. Deus disse que a vontade dele para a nossa vida era boa, perfeita e agradável. Mas, pastor, eu tenho tantos problemas. Pois é, esses problemas só estão na sua vida para que você seja uma pessoa boa, perfeita e agradável. As dificuldades não estão na nossa vida para nos fazer sofrer, mas estão na nossa vida para nos fazer crescer. O apóstolo Pedro, quando termina a sua segunda carta, ele escreve: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe, é isso que a Bíblia nos ensina. Mas, meus irmãos, há esperança, e nós estamos terminando aqui. Versículo 20. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor foi preso nos podes deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Ur. O cálice se passará também a ti, embebedar-se-á e te desnudará. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. O que ele está falando aqui agora? Para a gente traduzir, de uma forma compreensível. Por isso que é necessário uma pregação, por isso que é necessário o estudo bíblico, porque na maioria das vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não entende. Por isso que o Senhor separa determinadas pessoas. Então ele está dizendo aqui, olha, o ungido do Senhor foi preso nos postes dele. Quem era o ungido do Senhor naquela época? Era o rei. Todo rei de Israel, ele tinha que ser o quê? Ungido pelo Senhor. Mas, meus irmãos, de uma forma também isso se cumpre na vida de quem? De Jesus. Ele não era ungido de Deus, literalmente o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que veio à terra para tirar o pecado do mundo. E os seus discípulos pensavam dessa forma também: debaixo da sua sombra nós descansaremos. Mas aí o que aconteceu? Mataram Jesus. E a gente vê essa falta de esperança, essa falta de fé em uma passagem no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 24. Essa passagem tem um nomezinho assim: os discípulos a caminho de Emaús. 2 discípulos do Senhor, que a Bíblia não nos apresenta o nome. Esses 2 discípulos do Senhor estavam saindo de Jerusalém, indo em direção a um povoado próximo a Jerusalém, que era chamado Emaús. E eles estão indo, eles estão extremamente tristes, porque Jesus havia sido morto. Jesus então aparece a eles, mas eles não veem Jesus. Os seus olhos ainda estão tampados pela falta de fé deles. E eles estão lá. E aí Jesus aparece, começa a conversar com eles e puxa papo. Jesus era uma pessoa que gostava de conversar. Vocês estão tristes assim por quê? Rapaz, o senhor não está sabendo. Eu acho que você é o único peregrino lá de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Ainda reprovaram Jesus, porque Jesus estava lendo o noticiário. E Jesus disse: o que foi que aconteceu? Não, Jesus aprovado aí por Deus em obras. A gente achava que ele era o Messias, mas mataram ele.
A gente achava que a gente ia descansar sobre a sombra dele. Se lembra de Tiago e João, os irmãos, que a mãe dele foi lá pedir para um ficar na direita e o outro ficar do lado esquerdo? Ó, Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, me bota para ser um que fica do lado direito e o outro que fica do lado esquerdo. Todo mundo achando que ia só descansar na sombra de Jesus. Mas ele foi morto. E agora? Seus discípulos estão indo embora sem esperança. E Jesus começa a pegar as Escrituras e dizer: mas não era necessário que o Cristo padecesse e depois ressuscitasse? Não é isso que diz as Escrituras? Percebam, meus irmãos, que o nosso sofrimento aqui não é algo que escandalize a gente, mas as Escrituras o tempo todo afirmam que o cristão vai ter uma vida de renúncia, de cruz, e uma vida que leva ele a ter o mesmo destino de Jesus. Como é que a gente fica tão escandalizado quando a gente paga? Eu não entendo. Ontem mesmo eu fiquei assim: rapaz, eu não entendo porque determinadas pessoas que a gente só ajuda ficam falando mal da gente, nos desejando mal. Como assim você não entende, meu filho? Foi o que eu ouvi do Espírito Santo. Como assim você não entende? Não é isso que tem que acontecer? Para se confirmar que você é um filho de Deus, deixa eu lhe dizer, as pessoas têm que te perseguir. Se ninguém está lhe perseguindo aqui, meu filho, me desculpe, mas você ainda não é crente. Quando a primeira pessoa começar a lhe difamar, começar a lhe caluniar, aí começou a jornada, graças a Deus. É o que ele está dizendo aqui, olha. Essas pessoas nutriram uma expectativa errada, por isso que tem muita gente desapontada com as igrejas, porque elas tinham expectativas erradas. Eu falo do meu próprio exemplo. Quando eu fui para uma determinada igreja, foi me ensinado que se eu obedecesse às regras espirituais das bênçãos financeiras, eu me tornaria rico. E eu fiz tudo direitinho. Eu chegava num lugar, o camarada dizia: se você der R$1.000 hoje para mim, daqui a não sei quantos dias, Deus vai lhe devolver 100 vezes mais. Eu dava. Sabe? E se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Eu fazia. Meu filho, dava certo com algumas pessoas, mas comigo não dava certo nada. E eu achei que eu estava amaldiçoado. Mas na verdade, essa é a verdadeira bênção de Deus. Os falsos profetas e os falsos mestres não conseguem nos enganar, porque nós somos eleitos de Deus. É impossível enganar os escolhidos. Determinadas pessoas vão usar essas fórmulas diabólicas e vão ter sucesso para a sua própria condenação. Mas nós vamos continuar sendo disciplinados pelo Senhor, porque não seremos condenados com o mundo. É o que diz as Escrituras. Por isso, meus irmãos, agora a repreensão vai em relação aos ímpios. No versículo 21, regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Edom simbolizava quem? Os ímpios. E aí ele está dizendo: sabe você que é ímpio? Se alegre. Como assim? Os ímpios têm que se alegrar? Tem que se alegrar muito, porque toda a alegria que eles têm está nessa terra. Quando os ímpios fecharem os seus olhos nessa terra, eu tenho misericórdia deles. A realidade que a Bíblia nos apresenta é assustadora. Eu fico imaginando esse rico da parábola do rico e Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas. Camarada que tinha tudo, tinha a bebida que queria, dormia na cama que queria, tinha todo o conforto, e agora ele está no inferno, não tem nem água. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta. Você já imaginou a sede de uma pessoa dessa? Ele só queria uma gotícula de água para tentar diminuir o desespero que ele estava sentindo. Uma gotícula. Ele não pediu um copo de água. Ele disse: olha, deixa ele só botar o dedinho assim e botar na minha boca, porque o negócio aqui está desesperador. Meu irmão, só estava começando o sofrimento dele. Só estava começando o sofrimento dele. Por isso que ele está dizendo: os ímpios, eles vão se alegrar aqui. Por quê? Porque é toda a alegria que eles vão ter na vida deles. Quando eles fecharem os seus olhos, eles só vão conhecer o desespero e a tristeza. Mas nós iremos para um lugar onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor. Nós iremos conhecer a verdadeira felicidade. Por isso, meus irmãos, o nosso olhar não pode estar nas coisas dessa terra. E ele diz: o cálice se passará também a ti, embebedar-se-á e te desnudará. E ele diz: olha, o juízo virá para vocês também, ímpios. É o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,17. Fica parecendo que o juízo só está acontecendo no povo de Deus.
Mas aí Pedro diz, realmente o juízo já começou, e começou pela casa de Deus. Mas se o justo se salva com dificuldade, imagine, ele está dizendo assim, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, para o pecador naquele dia. Você já imaginou se a vida do justo, daquele que foi santificado, daquele que foi eleito, daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, daquele que é um verdadeiro Filho de Deus, se a vida dessa pessoa é tão difícil, imagine a vida do ímpio. Se nós que somos filhos de Deus, somos disciplinados pelo nosso Pai de uma forma tão dura, a ponto do salmista descrever, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jó. Deus disse para o diabo, olha, pode tocar em tudo de Jó, toca na sua saúde, toca em tudo de Jó, só não tira a vida dele. Os meus eleitos, eles não morrem, eles têm a vida eterna. É por isso que John Piper, ele fala que a morte para ele é igual ao carro dele, vai levar ele ao lugar que ele quer chegar. O crente não vai morrer, ele vai passar da vida para a vida. É isso que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, nós devemos confiar na vingança e na justiça de Deus. O Deus das Escrituras nos ensina, minha é a vingança e eu retribuirei naquele dia. A nós foi dada uma ordem, perdoe, perdoe. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. Jesus estava dizendo que você pega um caderninho e anota 1, 2, 390, 400. Olha, você está na 489, mais um pecado eu não lhe perdoo mais, viu, miserável? Ele não está dizendo isso. Quando ele diz 70 vezes 7, ele está dizendo perdoe eternamente, perdoe o tempo todo, perdoe. Por quê? Porque se você não perdoar, tão pouco o Pai que está no céu vos perdoará dos vossos pecados. Perdoe, perdoe essas pessoas. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele está dizendo, olha, o castigo da minha filha agora foi consumado. Por que ele está dizendo isso? Porque o povo estava com medo de coisas piores acontecerem. Eles haviam passado pelo cerco, o rei inimigo havia conseguido dominar eles, matou os reis, matou muitos sacerdotes e pegou uma população e levou escrava para a Babilônia. E o povo está pensando, rapaz, o negócio vai piorar. Ele disse, não, o castigo já foi consumado. Mais adiante a gente vai ver que na Bíblia está descrito o que é que o profeta Jeremias fala depois. Ele diz, olha, agora está na hora de você se multiplicar, trabalhar, prospere aí na Babilônia, porque na hora certa Deus vai te tirar daí e vai te levar de volta para a terra prometida. Sabe, meus irmãos, nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Muitas vezes a gente pensa uma série de coisas, Senhor, se acontecer isso, eu não vou conseguir suportar. Meu irmão, deixa eu lhe dizer duas coisas acerca dessa afirmação. Em primeiro lugar, pode ser que isso nunca aconteça, por isso não fique ansioso com coisas que ainda não aconteceram. Em segundo lugar, se isso acontecer, Deus vai te dar graça para suportar, porque nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Toda prova vem junto com o escape que o Senhor também envia, porque as provas não são feitas para nos destruir, mais uma vez, as provas são feitas para nos fazer crescer. E ele termina dizendo, o Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, agora ele fala, a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Ele diz, o meu filho sofreu, está sendo corrigido, foi corrigido, agora os ímpios aguardem, porque vocês serão destruídos. É assim que a gente vive, esse é o foco. Meus irmãos, eu falo por mim, é tão difícil. A gente sente a mesma tentação de azar todos os dias. A gente vê a prosperidade de um ímpio, a gente vê o que determinadas pessoas, o prazer que determinadas pessoas conseguem quando tem dinheiro, né? Como a vida dessas pessoas é aparentemente agradável e maravilhosa. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que os felizes somos nós aqui.
essas pessoas estão tendo uma vã confiança. E naquele dia elas verão o erro das suas escolhas, a consequência das suas escolhas erradas. Mas nós não. Nós estamos perseverando. O caminho é estreito, mas o destino é maravilhoso. Vamos orar.